língua. Ixi. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, se segura. Fala para ele bem sério assim, se segura. Vai vir pedrada aí, hein, igreja? Depois vai botar a culpa no pastor Rodolfo, hein? Amém? Tiago, capítulo 3, vamos ler esse capítulo inteiro. Amém? Preciso gastar esse tempo de leitura para você poder compreender. Diz assim: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocarmos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequena no órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, mas também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja, amargura, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem se mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Você pode aplaudir o Senhor Jesus pela sua santa palavra? Queridos, poderíamos fechar a palavra do Senhor e ir embora para casa, porque a palavra do Senhor, ela é inefável, ela é inerrante. Mas o Senhor Jesus, Ele quer nos levar em um outro nível de entendimento da sua palavra. Eu creio que essa série de mensagens, ela não vai apenas trazer um crescimento saudável para esse ambiente físico, mas para você no seu ambiente de trabalho, para o seu ambiente secular onde você está, para o seu ambiente familiar. É necessário, irmãos, ter muita sabedoria. E eu não quero mais perder tempo aqui. A gente já falou que Tiago escreveu essa carta para o povo hebreu que foi disperso.
E ele escreve essa carta com um entendimento prático da nossa vida. Olha só, queridos, como ele diz no versículo 1. Ele diz assim: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois como sabem, nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Meu irmão, se Deus tem um chamado para você, não fuja do chamado, mas não busque por motivos errados. Se Deus tem um chamado para você, preste atenção, não fuja do seu chamado, não fuja. Mas também não busque o chamado por motivos errados. Muitas das vezes a gente ouve brincadeiras, muitas das vezes a gente sabe, né, na ingenuidade: o pastor tem certos privilégios. Meus irmãos, privilégio esse de ter a responsabilidade de conduzir a igreja do Senhor. A liderança da igreja tem certos privilégio de ser cobrado por Deus e por esse pastor. Meus irmãos, precisamos entender o propósito pelo qual Deus nos chama. Tiago diz assim: não deseje muito de vocês serem mestres, pois vocês sabem que nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Por quê, pastor? Porque nós temos um entendimento melhor da palavra. Vocês, quem não é filho único aqui, mas tem irmãos aqui, sabe? Pode estar o irmão mais velho e o irmão mais novo. O irmão mais novo, ele fez uma caca lá, quem que leva a culpa? O irmão mais velho, porque o pai e a mãe vai dizer o quê? Você era para ter olhado o seu irmão, você que tem a responsabilidade, irmão, quem está ensinando a palavra está com a responsabilidade e o cuidado pelo outro. É isso que Jesus está dizendo através da sua santa palavra. Aqueles que estão olhando, aqueles que estão ensinando, têm uma responsabilidade maior. Tem uma responsabilidade maior, meus irmãos, e muitas das vezes, aqueles que ensinam, têm que ter uma paciência muito maior. Aí ele diz assim, Tiago continua e diz assim: pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também o próprio corpo. Tiago, ele se coloca, irmãos, num lugar de igualdade, que ele diz assim: ora, todos nós temos motivo de tropeço. Quem não tem aqui, queridos? Quem não tem aqui algo que já tropeçou na vida? Quem não tem algo aqui que esteja ali como aquele espinho na carne, né, grudado de você, você lutando diariamente, você buscando, se santificando cada dia mais? Mas Tiago diz assim: olha só, todos nós temos alguma coisa para tropeçar. Mas se o varão domina o que ele fala, esse é um varão perfeito. Se alguém, meus irmãos, se alguém não vacila nisso, tal é varão perfeito. Cristo, nosso líder por excelência, nos mostra seu exemplo de liderança, de ensino e submissão. Meus irmãos, é esse o modelo que nós devemos buscar. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 diz assim: destruímos argumentos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento a torná-lo obediente a Cristo. Deus, Ele quer nos ensinar, queridos, a nós controlarmos através daquilo que nós buscamos, elevando os nossos pensamentos ao Senhor. E ele continua, querido, no versículo 3, ele vai dizer assim, olha só o que ele vai dizer, ele vem falar sobre nós, sobre o poder da língua. O poder da língua, querido, é algo precioso. Eu sei que tem aqueles que são mais estourados, eu sei que são aqueles que são mais explodidos. Eu gosto de dizer aqui que tem alguns irmãos aqui que não são nem sanguíneos, são hemorrágicos. Mas isso não tem nada a ver com quando Cristo, Ele nos manda controlar aquilo que nós falamos. Se nós disparamos aí tudo aquilo que nós queremos falar, irmãos, você pode ter certeza que você vai ouvir aquilo que você não quer. Mas olha só, irmãos, Mateus capítulo 12, versículo 34, abra aí por gentileza. A igreja está muito séria.
Mateus capítulo 12, versículo 34. Vai dizer assim: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, irmãos, quando Tiago ele está falando de língua, ele está falando do que? Ele está falando obviamente de um órgão, de um membro do corpo, que ele deixa isso muito claro, mas ele também está falando do que está cheio o nosso coração. Então, o primeiro entendimento para que você esteja ali sabendo, o teu coração, quando Provérbios 4, 23 e 24 vai dizer: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu. Por quê, irmãos? Porque está aqui as nossas motivações. Está aqui as nossas motivações. E no versículos, irmãos, versículo 3 e 4, Tiago ele vem falar sobre esse poder da língua de maneira com dois exemplos: controle e direção. Fale comigo: controle e direção. As nossas palavras nos controlam e as nossas palavras também nos direcionam. Alguém disse que as palavras lançadas são como flechas, elas não voltam mais. Elas não voltam mais, queridos. As palavras que um dia nós dizemos, elas não vão voltar mais. O Senhor Jesus Cristo também nos disse que nós vamos prestar conta de todas as palavras frívolas que nós falamos. Pô, o pastor começou a falar bonito. O que é isso, pastor? Cada palavra inútil que nós falarmos, nós iremos prestar conta naquele grande dia. Pastor, em que lugar? Em qualquer lugar, porque o Espírito de Deus, ele vê tudo o que acontece sobre essa face da terra. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Aquilo que vai ser dito embaixo, dentro da casa, vai ser revelado nos telhados. Mas Tiago diz assim, que a língua, ela vai nos dar controle e direção. E o exemplo que ele dá é o exemplo que ele faz com o cavalo. Quando colocamos freio na boca do cavalo, para que eles obedeçam, podemos controlar todo o animal. Meus irmãos, quando somos dirigidos por Deus, quando somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, muitas das vezes nossa maior resposta vai ser conduzido por Ele e ficar calado em muitas situações. Ser controlado por Deus, irmãos. O outro exemplo que ele dá, ele diz assim: tome também como exemplo os navios, que embora sejam tão grandes e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto, do timoneiro. Se você aí já teve a curiosidade de chegar na praia ou qualquer outro lugar, num estaleiro, e você vê que tem aquele bichão grandão, aquele transatlântico grandão, mas o leme é bem pequenininho. Está ali ó, o timoneiro, o comandante está dizendo boreste a bombordo, ele está dizendo, guiando a tantos graus para cá, ele está dando direção. E assim a nossa vida, através das nossas palavras. Quem num casamento, ou com pai ou com mãe, nunca falou nada que Deus estava mandando você controlar, e você foi lá e falou? A gente perde o controle, a gente perde a direção pelas palavras ditas. A gente perde, irmãos. Meus irmãos, vamos passar por momentos em nossas vidas onde as nossas emoções querem nos controlar. Amém ou não amém, igreja? Vocês estão aqui? As nossas emoções querem nos controlar. É onde você fala o que você não quer. Não sejam direcionados pelas suas emoções. E se tem algo, irmãos, que nos ajuda muito, mas também quando ele quer prejudicar muito, é o tal do WhatsApp. Amém ou não amém, gente? Tem hora que você manda uma mensagem, quem está recebendo do outro lado não entende nada daquilo que você está dizendo. Aí a confusão já começou daquele jeito.
Por isso, quem trabalha muito comigo aqui na igreja sabe que uma das coisas que eu gosto de fazer é ligar. Eu gosto de ligar e falar assim, quando é algo muito sério, que envolve vidas, que envolve finanças, eu ligo, para ficar claro, para ficar tranquilo, e ainda pergunto, você me entendeu? Aí ela repete a mensagem, para quê? Para eu poder ter a noção que a outra pessoa que me ouviu também entendeu, para não ficar zero dúvidas. Mas aí, irmãos, Tiago, ele fala sobre controle e direção, mas ele vai agora, preste atenção comigo, não se disperse. Ele eleva um pouco o poder da língua. Ele diz assim, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por simples fagulha. Assim também a língua é fogo e é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago aqui, ele já não está mais falando de emocional. Tiago aqui já não está mais falando de onde nós somos guiados pelas nossas emoções. Ele está falando agora de uma maldade que existe daqueles que são contaminados por sentimentos completamente contrários à palavra de Deus. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito do meio ambiente. Se tem algo que me dói é quando nós vemos uma mata, uma preservação ambiental pegando fogo. A gente viu há um tempo atrás pessoas incendiando a mata, a floresta amazônica, para incriminar, para colocar culpa, para criar situações. E agora a gente está vendo que a seca em Manaus está se agravando ainda mais, mas não por algo terrorista. Mas eu não quero entrar nisso, só quero dar um pano de fundo para você. E é muito triste, irmãos, quando a gente vê uma preservação ambiental sendo incendiada por vândalos. E assim também pessoas que têm um coração maldoso e querem, através de palavras, incendiar, tocar fogo, prejudicar, maliciar e muitas das vezes, queridos, levar ao caos a vida de pessoas. Tiago diz que essas pessoas, queridos, são como os bosques. As palavras dessas pessoas são incendiadas como os bosques. Meus irmãos, eu quero dizer para você, fuja desses ambientes onde há incêndios maldosos. Onde nós servimos no Pantanal Sul-Mato-Grossense, chegava um período de seca que eram 3 meses sem chover, irmão. E muitos vândalos, por maldade, pegavam guimba de cigarros e jogavam naquele lugar. Irmãos, ficava algo terrível, o serviço ficava terrível. E assim também queridos, onde o Senhor Jesus Cristo nos diz assim, abra aí por gentileza Mateus 12:36. Mateus 12:36. Fuja desses ambientes. Mateus 12:36 e 37, nós vamos ler. Diz assim, mas eu digo que no dia do juízo os homens darão conta de toda palavra inútil que terão falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Meus irmãos, tem pessoas, queridos, que por nada eles distorcem uma história completamente. Distorcem uma história por inteiro e por completo. Tem certas situações aqui na igreja, irmãos, que eu não faço se eu não tiver uma testemunha do lado. Se não tiver nenhuma testemunha do lado, eu não faço aprendizado. Confiamos, mas muitas das vezes falamos alguma coisa e quando a gente termina de conversar, não, o pastor falou tudo o contrário. Mano, eu te falei A e você entendeu Z. Então, irmãos, até aconselho você, se você no teu trabalho, na tua vida secular,
Quando você for passar por alguma coisa, chama alguém como testemunha. Coloca alguém do lado e diz assim: olha, preste atenção naquilo que você falar. Pessoas muitas das vezes vai falar nada, mas eu queria que você estivesse aqui do meu lado só para você ver. Outra palavra que o Senhor nos diz aqui é João 8,44. Abra, por favor. João 8,44 diz assim: vocês são do diabo, meu Deus, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele é homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa a sua própria natureza, pois é mentiroso e o pai da mentira. Eu quero que você faça uma oração comigo agora. Feche seus olhos. Se você sentir isso no seu espírito, você refale comigo: Senhor Jesus, retira de mim toda mentira, da mais pequena a qualquer outra mentira. O Espírito, repita se você falou, Espírito que habita em mim é o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito que me santifica, o Espírito que me purifica, e da minha boca só sairão verdades. Amém, igreja? Cristo fala através da sua palavra que ele diz que desde o princípio ele é o pai da mentira. O que foi que ele fez com Adão e Eva? Ele chegou e diz assim: ó, vocês não vão morrer não, cara. Vocês não vão morrer não, olha só, vem pra cá. Vocês não vão morrer não. É conversa dele. Olha aqui o fruto. Olha aqui o fruto, vão comer, comam desse fruto. E todos os dias enganando até um dia, meu irmão, assim vai ser na sua vida. Talvez você, irmão, foi criado assim, muitas das vezes foi ensinado a mentir. Batiam na porta da tua casa e alguém que era responsável por você dizia assim: quem é? Aí ele olhava e falava assim: é o fulano. Ixi, diz que eu não estou não. É ou não é assim, gente? Me ajuda, hein? É ou não é assim, gente? É assim, você foi ensinado a isso. Então no seu dia a dia, o que é que você faz? Nas coisinhas menores da sua vida, você começa a mentir. Aí você fala assim, às vezes você nem mente, você omite. Você, com o temor do Senhor, você não mente, mas você omite. E nós caímos, queridos, dia após dia nisso. Mas assim como eu, assim você também busca para sair da sua boca. Toda palavra que sairá da sua boca, sairão palavras de verdade. Irmãos, a verdade, aprenda comigo, a verdade ela cabe em qualquer lugar. Vou falar para esse lado aqui, a verdade ela cabe em qualquer lugar. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. A verdade é que ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, e a verdade permaneceu na casa de Potifar. Amém ou não amém? Amém, igreja? Depois ele foi ali tido como tarado, como tivesse assediando a mulher de Potifar, e foi para lá, para a cadeia. E a verdade continuou na cadeia. Continuou sendo verdade, igreja? Continuou sendo verdade. Se passaram 3 anos, aquele jovem preso aonde? Na cadeia. Mas a verdade era verdade, que José estava lá. Por quê? Mas não sabia ainda. Mas chegou um dia que aquele que governa, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, diz assim, ó: chama lá aquele menino que interpretou o teu sonho, manda ele fazer a barba, manda ele se arrumar. E a verdade um dia foi revelada. A verdade coube na prisão, a verdade coube na casa de Potifar, e a verdade coube no palácio de Faraó. A verdade é verdade, ela cabe em qualquer lugar. Então, irmãos, o nosso estilo de vida é falar a verdade.
Isso traz um crescimento saudável para dentro da igreja. Isso traz um crescimento saudável para o seu relacionamento com o seu cônjuge. Isso traz um relacionamento saudável com o relacionamento com os seus filhos. Isso traz um relacionamento saudável no seu trabalho. As pessoas vão olhar para você e dizer assim: eu posso respeitar, porque ele é um homem de verdade. Cristo diz assim, ó: ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Irmãos, e eu falo para vocês, o Espírito Santo muitas das vezes ele nos leva, você que está se convertendo aí, se convertendo não, me perdoe, tomou a decisão, está no processo de santificação, e muitas das vezes Deus vai te levar lá atrás para você tomar decisões e falar a verdade, porque o Espírito Santo fica aí, ó, queimando até você falar aquilo que tem que ser falado. E voltando para o texto inicial, diz assim, olha, é como bosque. Mas eu quero meditar um pouco mais sobre isso. Abra aí por gentileza, Provérbios 6,16. Provérbios 6,16. Diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia. Há quantas coisas que o Senhor odeia, igreja? Ei, a igreja está atenta. E 7 que a sua alma abomina. Quantas coisas Deus abomina? 7. Vamos lá. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração elaborando projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. Eita, meu Deus. Das 7, 3 é da língua. Das 7 coisas que Deus mais abomina, 3 são, ó, daquilo que nós falamos. Irmãos, quando Cristo disse que nós fomos prestar contas de tudo aquilo que nós falarmos, é porque nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós falarmos. Vamos prestar conta. Por isso, irmãos, vamos controlar. No versículo 7 ele diz assim: a espécie humana doma e tem domado toda a espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável e cheio de veneno mortífero. Irmão, controle a sua língua. Controle a sua língua. Fala para a pessoa que está do seu lado aí para ele acordar. Hoje eu estou chato, né, fazer esse negócio. Controle a sua língua. Tem dia, irmãos, que a gente não está bem e a gente está assim, ó. Eu falo assim: meu Deus, me controla, Jesus. É ou não é assim, gente? É ou não é? Me controla. Controla, me controla, Jesus. Nós precisamos desse entendimento, irmãos. Ele está dizendo, olha só, a gente consegue dominar todos os animais, e porque isso é bíblico. Deus criou e disse assim: cresceis e multiplicai-vos, dominem sobre todos os animais. Mas Tiago está dizendo, olha só, vocês conseguem dominar o elefante, vocês conseguem domesticar animais, mas vocês não conseguem dominar a língua de vocês. Meus irmãos, mas eu quero dizer para vocês, no final do texto, que nós que andamos pelo Espírito Santo de Deus, nós utilizamos essa língua que nós estamos falando, que serve para abençoar. Olha só o que ele vai dizer: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com a mesma língua amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está correto.
Com a mesma boca nós cantamos, edificamos, fogo que queima todos os outros amores. Mas quando a gente acaba, se reúne em mesas e começa a falar, e começa a julgar, e começa a falar mal, e começa a julgar, meus irmãos. Tiago está dizendo: meu irmão, que boca é essa? O que está procedendo, irmão? O que está procedendo? Tiago está dizendo: olha só, isso não pode acontecer. Com a mesma boca que vocês cantam louvores e abençoam, isso não está certo, irmãos. Isso não está certo. Tiago está dizendo através da palavra santa de Jesus. Acaso pode brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, podem uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. E eu creio aqui, irmãos, que nós estamos diante de uma igreja que produz e jorra água doce para ser fonte de manancial na vida de outros. Amém ou não amém? Estamos aqui, queridos. Vocês lembram de Agar quando foge da sua dona Sarai? Ela está ali parindo para o deserto, ela está morrendo, porque senão havia uma fonte. E o Deus manda um anjo para lá: Agar, você não vai morrer, você não vai morrer, você não vai estar ali, eu tenho uma bênção. E Deus manda uma fonte. E tem quantas vidas, irmãos, que chegam aqui de desertos, esperando de mim e de você, que da minha e da sua boca fluam águas, mananciais, porque estão necessitados de uma palavra de vida. Estão necessitados de uma palavra de vida. Meus irmãos, é muito bom ter amigos na nossa caminhada, que estão lá jorrando água viva, estão jorrando água viva. Quando nós estamos ali logo para desistir, prestes a desistir, Deus manda alguém com palavras de amor, com palavras de incentivo, dizendo: olha assim, não desista, não vai. Mas imagina só, você e teu irmão, e você vai lá, meu irmão, estou precisando de uma palavra. Você manda ele lá beber água, lá na praia de Boa Viagem, água salgada. Meus irmãos, imagina um negócio desse, cara, esperando receber uma palavra de conforto da de você. Mas eu creio, irmãos, que nós estamos diante de uma igreja aqui que está disposta a jorrar rios de água viva. Rios de água viva, com palavras de incentivo, com palavras de bênção, com palavras que vão, irmãos, abençoar, que vão falar e vão profetizar. Queridos, nós somos esse povo. Mas para isso, irmãos, precisamos controlar a nossa língua. Precisamos controlar as nossas emoções. Precisamos controlar os nossos sentimentos. Isso aqui que Tiago está falando, irmão, é algo muito grave. É algo terrível. Quem gosta de estudar o Antigo Testamento, eu amo estudar o Antigo Testamento. Eu sonho ainda fazer uma pós-graduação no Pentateuco. Mas se tem algo que me deixa muito triste, é quando Moisés está saindo do Egito e ele começa a organizar o povo de Israel, e começa uma grande rebelião contra aquele homem lá. Palavras, Corá e tantos outros da sua própria tribo, com palavras jogando e falando. Irmãos, isso é terrível dentro da obra do Senhor. Isso é terrível dentro do ambiente de trabalho. Em nenhum lugar cabe bem isso, muito menos na casa de Deus. Pastor, o senhor está pregando isso porque teve algum problema? Não, é porque a palavra de Deus, irmão, está dizendo para nós crescermos de maneira saudável. Isso é qualquer lugar, irmãos. Já vi ambientes que o marido e a mulher não conseguem dialogar. O marido vai lá, corre para os filhos para falar mal da mãe. A mãe corre lá para os filhos para falar mal do pai.
Isso são ambientes, irmãos, que não tem diálogo. Isso não são ambientes saudáveis. Isso não é um ambiente onde nós conseguimos abrir o nosso coração verdadeiramente. E aquele que está nos ouvindo dizer assim: cara, tem uma palavra para abençoar a sua vida. Tem uma palavra, uma direção para abençoar a sua vida. Tem uma palavra. Por isso, queridos, por favor, estamos já passando para o final. No versículo 14, Tiago, ele diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? No versículo 13, perdão: mostre as suas obras de mansidão e de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Parece, irmãos, que ele está virando a chave, vai iniciar um outro assunto, mas não é o mesmo assunto. Ele está falando da língua. Olha só, ele está dizendo: olha só, quem dentre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão e sabedoria, mediante a sua boa conduta, através das nossas palavras. Através das nossas palavras. Meus irmãos, ele vem dizer aqui para nós, dizendo assim: contudo, uma vez que vocês abrigam no coração de vocês inveja, amargura, ambição egoísta, não se gloriem nisso, nem neguem a verdade. Neste tipo de sabedoria não vem do alto, mas é terrena, humana e demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Meus irmãos, nos versículos finais do capítulo Tiago, capítulo 3, Tiago conclui o assunto. Nunca vi ninguém aos olhos de Deus que utilizasse a sua sabedoria através das suas palavras de maneira errada, criar discórdias, dissensões e divisões, falar onde as emoções estão afloradas, não é o momento. Falar com intenção, irmão, de criar um ambiente cheio de rivalidades e contendas, isso não vem de Deus. E a obra de Cristo, irmãos, ela vai ser sempre, cada vez, irmãos, eu sei que nesse meio aqui que nós estamos, tem pessoas que vêm para cá para adorar. Tem pessoas que vêm para cá pela primeira vez e dizem assim: pô, vou conhecer a casa. Tem pessoas que estão nos namorando aqui já faz um bom tempo, e eu conheço os rostinhos daqueles que nos namoram há um bom tempo. Até falo quando a gente vai lá no centro de Jaboatão. Quem é sabe. Mas tem outros que estão aqui, irmãos, só para olhar e falar. Olhar e falar. E pastor, e aí? Irmãos, a Bíblia qual eu leio, ela nos diz que as portas do inferno, mas diz que as portas, não é as portas da igreja, mas é as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É ao contrário. Vão estar sempre criando, vão estar sempre, irmãos, vão estar sempre criando. Dá para confiar hoje na nossa mídia, não da nossa igreja, eu estou falando a nossa mídia que nós estamos olhando aí. Dá para confiar? Fala a verdade. Não dá para confiar de maneira nenhuma, cara. Não dá para confiar de maneira nenhuma. As pessoas criam assuntos, distorcem histórias. Irmãos, não dá para confiar. Hoje você tem que ir no mínimo em 3 fontes seguras para você realmente acreditar em uma informação. Porque se você não for em 3 fontes seguras, você está correndo um grande risco de ser enganado. Não dá nem para acreditar mais se você jogar um site no Google e ir lá pesquisar. Se você não vê, irmão, estão clonando todo que boleto, estão clonando tudo. As pessoas estão aí, irmãos, querendo toda hora pegar, nos enganar. E Tiago, irmão, é a mesma coisa que Tiago está dizendo. Tem pessoas que estavam lá criando, e Tiago está dizendo: olha só, não é isso, não é essa sabedoria. Não é essa sabedoria, irmãos. Não é essa sabedoria que vem do alto. Eu gosto, irmão, de um texto que me retrata muito, irmãos, essa passagem de Tiago. Abra aí, por favor, Daniel capítulo 2, versículo 14. Daniel 2,14.
vai dizer assim: Arioque, o comandante da guarda do rei, saiu para matar os sábios da Babilônia. Quando Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e Daniel se dirigiu ao comandante da guarda que estava prestes para matá-lo de maneira, como igreja? Com sabedoria e bom senso. Tem versões que vão dizer assim: prudente e sensato. Daniel era um homem, irmãos, cheio de sabedoria do alto, não a sabedoria terrena. Mediante aos caos, Daniel não chegou dizendo: olha só, eu não fiz nada, eu sou judeu. Ele não procurou os seus próprios direitos, mas ele procurou assim, eu vou conversar contigo. Ele foi conversar, mas ele foi de maneira prudente e sensata. Quantas das vezes nós já resolvemos grandes problemas ouvindo o outro que está lá gritando, esbaforido, gritando, falando, e quando você abre a boca de maneira sensata, de maneira prudente, os conflitos são corrigidos, os conflitos são consertados. Daniel foi lá, orou, pediu: me dá tempo. E sabe o que você precisa talvez nessa noite? De tempo. Para quê, pastor? Para buscar mais ao Senhor e se controlar e pegar essa sabedoria que vem do alto. Amém ou não amém? Você precisa de quê? De mais tempo na presença do Senhor para controlar e ter mais tempo e tempo buscando a presença doce de Jesus. Olha ela aí. Aí ele continua aqui no versículo 17. No entanto, a sabedoria que vem do alto, antes de tudo é pura. Diga comigo: pura. Depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, imparcial e sincera. Irmãos, a sabedoria que vem do alto, ela não faz criar ambientes onde nós temos conchaves, onde nós temos aquele network onde você precisa criar ambientes. Não, irmãos, a sabedoria que vem do alto, ela é tudo antipura, ela não tem maldade, ela é pacífica, ela não está para criar conflitos, ela é amável, porque, irmãos, uma palavra dita, uma exortação em amor, ela ganha o irmão, ela é compreensiva, ela é clara, é cheia de misericórdia, porque você não está buscando seus próprios interesses. Ela tem bons frutos. Essa sabedoria que vem do alto, você quer que o irmão frutifique. Ela é imparcial, irmão. Você ia fazer por qualquer outra pessoa. Você não vai buscar os seus próprios interesses. Você vai buscar o interesse de Cristo na vida do outro. Amém ou não amém, igreja? E ela é sincera. Irmãos, quando eu quero ouvir a opinião de alguém sobre essa igreja, eu não vou em pessoas que muitas das vezes na minha frente fala algo e por trás fala de maneira diferente, mas eu vou em pessoas sinceras, que pode ter 3 ou pode ter uma multidão, falarão a mesma coisa. E ele diz assim, pega comigo aqui, projeta por favor aí, filha. Tiago 3,18. Eu quero encerrar. Diz assim, Tiago conclui, eu quero te explicar esse versículo. O fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. Quem são os pacificadores daqui dessa igreja? Você que está aqui para acalmar incêndios, não para criar incêndios. Amém ou não amém? Você está aqui para apagar incêndio lá no teu trabalho. Amém ou não amém? Você está aqui para apagar incêndio lá na tua casa. Amém ou não amém? Você está aqui, irmão, para ser um pacificador dessa terra.
E é tão triste quando a gente vê diz assim, pô irmão, muitas das vezes dá um testemunho negativo demais. Diz assim, ó Rodolfo, ele diz que é crente, tá? E o cara, em vez de apagar incêndio, ele está criando contenda. É para você mesmo, irmão, que receber essa palavra. Em vez de ajudar a remar, ele não está nem parado, ele está remando contra. Mas diz assim Tiago, o fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. Deus falou muito comigo nesse versículo. Tiago conclui que o fruto da justiça é semeado em paz. Irmãos, a sabedoria do alto, a sabedoria que é vinda de Deus e é proferida por essa boca, pela minha e pela sua, ela é semeada em paz. Ela é semeada em paz. Ele quer dizer que temos uma consciência tranquila ao colocarmos em prática. Nós, quando chamados para exercer o nosso chamado, não precisamos ficar escondidos, desejando saber de assuntos articulados. Essa sabedoria, ela é revelada à luz do dia, ela é revelada a todos. Ela é semeada, irmãos, em paz, com a consciência tranquila, pelos pacificadores, pelos filhos de Deus, que proferem palavras da verdade. Lembra quando eu falei para você no início da mensagem que a verdade é verdade em qualquer lugar? E essa verdade, irmãos, ela é proferida em qualquer lugar. O fruto da justiça, irmãos, que fruto é esse, pastor? Se você for olhar, irmãos, se nós formos olhar Gálatas capítulo 5, a partir do verso 14, ele vai falar, irmãos, de fruto da carne e fruto do Espírito. Ele vai falar, irmãos, de contenda, de dissensões. Ele vai falar de tudo aquilo que o mundo vive, mas para nós, Cristo está falando, irmão, de algo que é do fruto, que é semeado em paz, através de uma sabedoria. Você vai, irmão, você vai plantar na vida do outro. Você vai plantar na vida do outro. Vocês acham que é à toa? Eu gosto muito desses exemplos, são homens que chamam a minha atenção. Quando eu falo de José e Daniel, irmãos, eu fico nos meus devocionais, irmãos, gastando tempo, buscando. Eu fico, meu irmão, o que que Daniel fez, irmão? Que ele governou, estava junto como primeiro-ministro na Babilônia, 3 por 3 governadores. Ele semeava a paz, queridos. Mas muitas das vezes as nossas palavras estão criando contendas, estão criando ambientes tenebrosos, estão criando ambientes terríveis. Mas aqueles pacificadores que semeiam a paz, quando chegam no ambiente, irmãos, as pessoas estão dizendo assim: graças a Deus você chegou. Graças a Deus o Anderson chegou aqui nesse lugar. Não se assuste se seus familiares te chamarem nos momentos mais difíceis da vida, porque eles não têm aquilo que nós temos. Nós temos o Espírito da verdade. Nós temos o Espírito que, mediante a situação que chega, nós estamos lá com a palavra de Deus. E Deus quer te usar nesse lugar. Deus quer te usar nesse ambiente. Deus quer trazer você, irmãos, nesse lugar onde você, irmão, vai ter a liberdade e vai poder semear. Você vai falar, irmão. Você vai falar. E você vai ter uma linda colheita. Então, se eu posso dizer para você, nessa noite, você que viu
todo o caminhar, a construção dessa mensagem. Vigie na hora que você for falar. Isso não quer dizer, irmão, que nós vamos ficar presos, mudo. Pastor, o que é que eu faço? Você leva todo o pensamento seu ao Senhor. Você leve todo o teu pensamento ao Senhor. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas se for boa, para promover edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que o ouvem. Efésios 4:29. Mas pastor, o que eu posso fazer se eu ficar calado? Eu vou morrer. Não, não é isso, querido. Você vai levar todo o teu pensamento ao Senhor. Isso é um crescimento saudável, querido. Eu tive que melhorar muito no meu relacionamento, em primeiro lugar, com a minha esposa. E depois com os meus pais. Quantas vezes ouvi palavras, queridos. Muitas das vezes a gente ouve tantas palavras que nos paralisam. Diz assim: você é um problema. Você nasce, você tem a convicção, você hoje é adulto e você tem a consciência de que você é o problema. Mas não é isso que Jesus Cristo está dizendo. Talvez você ouve, mulher, muito do seu marido, tantas palavras que te menosprezam, e o vice-versa também. Você ouve, marido da sua esposa. Mas eu quero te convidar nessa noite a você ficar de pé, por gentileza, e refletir nesse momento. Feche seus olhos.